Gostaria de falar hoje, nessa homilia, sobre uma virtude que foi muito praticada por Nosso Senhor. Aliás, Ele veio ao mundo por causa dela. Foi muito constante em todos os momentos da sua vida aqui na Terra. São Pedro fala na Epístola várias vezes a respeito da necessidade de nós praticarmos a virtude da obediência. E chega a dizer: obedecei às autoridades, obedecei ao Rei, Ó Jesus, porque por vós sois vosso servos amor. de Deus. Servos, obedecei aos vossos senhores, não só aos bons, mas também aos geniosos. São Pedro mostra em vários momentos a necessidade da obediência para que nós sejamos bom exemplo diante dos pagãos. Na verdade, todos têm necessidade de obedecer. Nós que vivemos em sociedade, o homem é um ser social. O próprio Deus, quando cria Adão, ele diz: não é bom que o homem esteja só, e logo criou em sociedade, e já coloca aí a necessidade de obedecer. E todos, na verdade, obedecem. O time de futebol obedece a seu treinador. Modicum et No campo, novidebitis me, todos aleluia. obedecem ao apito Iterum do juiz. modicum et videbitis me, Se qui não avada de obedecer, patrim, sai. aleluia, aleluia. E em vários momentos obedece aos governantes. Existem leis que regem a sociedade, e todos têm necessidade de obedecer em função do bem comum, em função de um fim. Na sociedade é o bem comum. Mas existe uma obediência que é uma virtude cristã. E a obediência cristã, ela tem um fundamento. Não é o fundamento do bem comum, embora ela leve para o bem comum, mas o fundamento da obediência cristã é a vontade de Deus. Logo, quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu para eles uma ordem: podeis comer do fruto de todas as árvores do paraíso, menos de uma, da árvore da ciência do bem e do mal. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Foi uma ordem de Deus. Esta era a vontade de Deus. E o demônio, que é um espírito desobediente, e é dele o primeiro grito de desobediência, quando ele diz: não serve, eu não servirei, ele insufla então Adão e Eva a também desobedecerem a Deus, procurando induzir Adão e Eva à desobediência, argumentando que Deus estava fazendo, que a vontade de Deus era enganar Adão e Eva. Eva disse: não podemos comer do fruto, porque se nós comermos, nós vamos morrer. E a serpente, então, disse: vocês não vão morrer. Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ser deuses. De modo que o levar à desobediência é uma obra do diabo, procurando fazer com que a pessoa deixe de fazer a vontade de Deus com a falsa ideia, uma falsa sugestão de que nós é que somos nossos próprios deuses, que nós somos senhores de nós mesmos, e que Deus não sabe nada, e se Ele sabe, fique para lá, e que eu vou fazer a coisa do meu jeito. Esta foi a primeira tentação. Então, por causa da desobediência de Adão e Eva, porque terminaram desobedecendo a Deus, entrou o pecado no mundo, pela desobediência. De modo que o primeiro pecado de Adão foi orgulho e desobediência.
A desobediência foi fruto do orgulho. Por isso, a porta do céu foi fechada para a humanidade e entrou a desordem no mundo, fruto da desobediência de Adão e Eva. Para curar o homem desse mal, Deus, Pai, dá a seu Filho a chave que abre a porta do céu, que é a chave da obediência. De modo que São Paulo fala aos Hebreus, colocando na boca do próprio Cristo, o ex venio, eis que eu venho para fazer a tua vontade. E toda a vida de Cristo foi uma vida de obediência ao Pai. Mas o que é a obediência? A obediência é um ato livre da nossa vontade que busca fazer a vontade de Deus na nossa própria vida, para nós nos identificarmos com Jesus Cristo. De modo que o fundamento da obediência cristã é a vontade de Deus, e na medida em que nós fazemos a vontade de Deus, no ato livre nosso, nós nos identificamos com Jesus Cristo obediente. Como se manifesta a vontade de Deus? A vontade de Deus se manifesta de 3 maneiras. Primeiro, através dos mandamentos. De modo que obedecer aos mandamentos é fazer a vontade de Deus. E nós vemos isto em Jesus Cristo, que vai assim, segue a lei, vai à sinagoga aos sábados, vai à Páscoa. Então nós vemos toda a lei mosaica, a ela Jesus se submete, que era a vontade do Pai. E quando vai ensinar para nós, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo como que repete os mandamentos da lei de Moisés e vai aperfeiçoando. E esses mandamentos vão se resumir em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nisto está toda a lei. Quando chega um jovem para Jesus perguntando: mestre, o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse: obedece aos mandamentos. De modo que a lei de Deus, diz lá o Salmo 118, deve ser para nós objeto de meditação constante, para nós podermos obedecer, porque ali está traçada a vontade de Deus de modo manifesto, de modo positivo. Faça isso, fazer isso e viverás. Nosso Senhor diz para aquele jovem: obedecendo, nós vamos viver. Porque a obediência nos traz a fé. Santa Catarina de Sena diz no seu diálogo que ela tem com Deus, ela diz: a obediência, ela nasce do amor. E a fé, ela se fundamenta na obediência. Porque a fé é essa resposta nossa a um Deus que se revela. Então, eu obedecendo, eu tenho fé. Quando eu desobedeço, eu vou perder a fé. Agora, de onde nasce a obediência? A obediência nasce do amor. É o amor de Deus que me leva a obedecer. O amor do Pai levou o Filho a se fazer homem e ser obediente em tudo até a morte, e morte de cruz. Era o remédio que Cristo estava dando para a desobediência dos homens. De modo que a obediência nasce do amor. Só é capaz de obedecer quem é capaz de amar. E quem ama, obedece. A obediência, ela tem uma irmã, que é companheira dela, que é a paciência. São 2 filhas do amor. A obediência nos leva a nós nos submetermos à vontade de Deus, e a paciência, mesmo quando nessa submissão há contrariedades para nós
sofremos com amor. Então isso é paciência. Então a obediência é a união da nossa vontade, a vontade de Deus. E o próprio Cristo nos ensina isso, dizendo: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou, para cumprir a vontade. Até na cruz ele diz, para que se cumprisse as Escrituras, diz São João, Jesus diz: tenho sede. Quer dizer, até no momento da cruz se manifesta isso. E no final ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer, toda a vida de nosso Senhor vai mostrando esta obediência à vontade do Pai em tudo. Agora, só é capaz de obedecer quem é capaz de amar. Onde você acha a paciência, você vai achar a obediência. Onde acha a obediência, você acha a paciência. E o que alimenta a obediência é a humildade. E o que alimenta a desobediência é o orgulho e faz com que nós achemos que nós é que sabemos das coisas, que as coisas têm que ser do nosso jeito. Quando Cristo, nosso Senhor, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida na sua obediência. E nós vemos, então, que a Deus manifesta a sua vontade, primeiro pela lei. E aí nós temos os mandamentos. O que é o pecado? É uma desobediência à lei de Deus e à igreja. Se é em matéria grave e é com plena consciência, o pecado é mortal. Se é em matéria leve, o pecado é chamado venial. Mas o pecado é a desobediência à lei de Deus e à lei da igreja, que manifesta essa lei de Deus. Segunda maneira que tem de Deus mostrar a sua vontade é através da autoridade. Seja a autoridade civil, seja a autoridade da igreja. Porque essa chave da obediência que Cristo, com a qual Cristo abriu a porta do céu, Cristo entregou aos homens. E entregou a um chefe, que foi Pedro. E entregou essa chave aos apóstolos. Por isso Cristo diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, disse a Pedro. Tudo que ligares sobre a terra será ligado nos céus. O que desligares sobre a terra será desligado também nos céus. E dar a chave significava dar à pessoa todo o poder para agir em nome de quem dava a chave. Então, quando Cristo dá a chave a Pedro, Cristo dá a ele o poder de abrir ou de fechar. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. No outro nível, Cristo deu esse poder aos apóstolos, todos unidos a Pedro. Que ligares na terra será ligado nos céus. Que desligares na terra será desligado também nos céus. E transmite também, quando dá o poder de perdoar, todo aquele a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Se retiverdes, serão retidos. Era também um poder de chave, de abrir ou de fechar a porta do céu. De modo que Deus manifesta o seu poder de abrir e de fechar as portas do céu através das autoridades. Então, quando o superior dá para nós uma ordem, nos manda fazer uma coisa, é Deus que está mandando através daquele superior. Então, a obediência ao superior é uma obediência ao próprio Deus, que manifesta a sua vontade através da vontade do superior. Porque todo poder vem de Deus. Todo poder vem dele, vem do alto, diz São Paulo. Nós vemos isso no próprio Cristo, no dia a dia, sendo obediente, por exemplo, a seus pais. Ele, sendo Deus, ele é obediente a Nossa Senhora e a São José. Está lá nos Evangelhos, e voltou para Nazaré e lhes era submisso. Cristo obediente a seus pais. De modo que quando Nossa Senhora dizia para Jesus, que é Deus, vai lá e pega aquela água, ele ia. São José, quando dizia, pega aquela madeira, corta, ele cortava, pegava e cortava. São exemplos simples,
para mostrar para vocês que Deus manifesta a sua vontade nessas coisas do dia a dia que nos são mandadas pelos nossos superiores. Deus não vai chegar para cada um diretamente e dizer faça isso ou faça aquilo nos detalhes. Ele vai fazer isso através dos nossos superiores. Isso é importante ter bem claro para nós, quando um superior dá uma ordem para nós, nos manda uma coisa, que seja ali manifesta a vontade de Deus. Então, a obediência cristã nos leva a nos submeter à vontade de Deus, que está expressa naquela ordem, naquele mandato, até naquela vontade do nosso superior. Isso fica bem claro, porque nós vivemos hoje um espírito de desobediência muito grande, e de revolta muito grande. Sobretudo depois da Revolução Protestante, quando Martinho Lutero decretou uma grande desordem, uma grande desobediência à igreja, queria um Cristo sem igreja, aí já se abre as portas, escancara nos tempos modernos as portas da desobediência. Nós chegamos à Revolução Francesa, vemos uma proclamação grande de uma liberdade que o homem pode fazer o que quiser, em que o homem pode escolher entre uma coisa e outra, o que é bom, o que é mal, o que ele achar que é bom, o que é mal, ele faz o que ele quiser, não vai ter que submeter a ninguém. E que qualquer autoridade, ela tem autoridade porque o povo, numa espécie de contrato social, dá autoridade para ela. E não é assim, a autoridade vem de Deus. Então tira todo o sentido da obediência. Quer dizer, na realidade, obediência significa fazer o que eu quero, desde que não prejudique a sociedade. Dá uma outra ideia de desobediência, que é falsa. Leva o homem, então, a se achar dono de si mesmo e fazer a sua própria vontade, e não a vontade de Deus. Isso desemboca no comunismo, que prega a luta de classes, em que só existem oprimidos e opressores, e a vida vai ser sempre assim, e é preciso que haja uma luta para depois chegar a um patamar superior, e depois vai haver mais luta e vai chegar a outro, e daí por diante. Quer dizer, nesta luta de classes, prega-se exatamente a desordem e a desobediência. Tudo isso é fruto da inspiração diabólica, do não servirei, que o demônio fez diante de Deus, quando foi expulso do céu por causa de seu orgulho e de sua desobediência. E esse espírito de luta contra o superior, ele está infiltrado em todo ser humano, hoje, de modo muito sério, muito grave, porque os filhos não se submetem mais a seus pais, não obedecem mais, querem fazer o que dá nas suas cabeças. Depois, em família, essa desobediência continua na relação esposa e esposo, depois esposo e Deus, e igreja, depois na sociedade a mesma coisa. Quer dizer, esse espírito de desobediência, de revolta, vai se insuflando a ponto de, para não dizer que vai desobedecer, procura-se tirar a autoridade de quem tem ou desmoralizar aquela autoridade. Lembrando que todo o poder vem de Deus. Jesus Cristo nos mostra isso quando ele se submete aos seus pais, quando se submete a Pilatos, chega para ele e diz: você não me responde? Estou te perguntando. Não sabes que eu tenho poder para te condenar e para te libertar? E Jesus não nega o poder de Pilatos. Ele diz: nenhum poder teria sobre mim se não tivesse dado do alto. Quer dizer, ele não só não nega o poder que Pilatos tinha até de condená-lo, como ele confirma esse poder e que esse poder foi dado pelo próprio Deus. Quer dizer, aí ele se submete obedientemente. Depois é um sacerdote e chega para ele: eu te conjuro pelo Deus vivo que me respondas. És o Filho de Deus? E Jesus, então, que estava calado, naquela hora responde, por obediência àquela autoridade que iria condená-lo, e que estava ali cheio de ódio contra ele. Enquanto que nós vemos aí um exemplo claríssimo da importância e da necessidade da obediência. E Cristo mostra isso de modo bem claro. São João Crisóstomo, falando da obediência, ele diz: Deus não necessita dos nossos trabalhos, mas ele necessita da nossa obediência. São João Crisóstomo.
E São Francisco de Sales, falando também disso, ele diz: tudo é seguro dentro da obediência e tudo é suspeitoso fora dela. Deus manifesta também a sua vontade através dos acontecimentos. Então Deus vai mostrando através dos sinais dos tempos, como se fala hoje em dia, qual é a sua vontade. E nós nos submetermos obedientemente a Deus, de acordo com os sinais dos tempos, e é claro que é preciso ter discernimento, e é necessário que haja uma ajuda de fora, de um diretor espiritual, ou de um conselheiro, ou de uma consulta que se faça, para que se veja bem os sinais dos tempos, e aí obedeça a Deus também através dos sinais dos tempos. Vemos o exemplo de São José, que vai a Belém, ele sendo de Nazaré, morando em Nazaré, vai a Belém. Quando vai nascer Jesus, era um sinal que Deus tinha dado através do recenseamento de Tibério César, para que Jesus nascesse em Belém. Eram sinais que iriam acontecendo. Depois ele volta, vai morar em Nazaré, tinha pretensão de morar em Belém, e daí por diante. Quer dizer, Deus vai mostrando os seus sinais, e aí nós nos submetemos à sua vontade. Quer dizer, a obediência nos leva, pois, a isso, a fazermos sempre a vontade de Deus. E procurarmos respeitar aqueles que Deus colocou para nos conduzir. A gente vê hoje, por exemplo, na igreja, infelizmente, um desrespeito muito grande à autoridade. Isso não pode. Desmoralizar, falar mal, criticar. Autoridade, não. Tem cuidado nesse sentido, porque isso não é espírito cristão. Olha o exemplo de Jesus Cristo. Então, procura desmoralizar. Quando não se quer obedecer, procura se desmoralizar. Isso, peguem todos os santos, um São Francisco, um São Domingos, um Santo Inácio, que viveram épocas de crises também, sempre na defesa, Santa Teresa de Ávila, sempre na defesa da autoridade, do respeito, do amor à autoridade. Isso é uma coisa muito importante. Mas como hoje nós estamos muito eivados desse espírito liberal, nós achamos que a gente pode sair falando mal de tudo e de todos, e isso não pode estar errado. Isso é um pecado não só de desobediência, quando se desobedece, mas pode se tornar até um pecado mortal quando se leva à aversão à autoridade como tal. E isso é muito, muito sério na nossa vida espiritual. Quando é que temos que obedecer? Sempre, a não ser que a autoridade nos dê uma ordem contrária à lei de Deus. Aí entra aquele princípio que São Pedro nos diz: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas, mesmo nessa desobediência, que não seria desobediência, porque obediência se deve a Deus, através da autoridade, mesmo assim, o direito da autoridade, como tal, deve ser preservado, evidentemente sujeito à vontade de Deus, e a sua autoridade também deve ser preservada, e não se deve, de maneira alguma, desmoralizar ou tirar a autoridade. Só Deus é quem dá, só Deus pode tirar. Evidentemente, a autoridade tem uma obrigação diante de Deus muito grande, que vai prestar contas também, e Deus muitas vezes usa até de certos desatinos, que Deus nos livre disso, de algumas autoridades, para um bem maior, desde que a obediência seja com boa vontade à vontade de Deus, que vem a nós, expressa também na autoridade. É claro, como disse, a sujeição está na submissão à vontade de Deus. E toda desobediência é, na realidade, uma desobediência que se faz a Deus. Por isso, meus irmãos, quando São Pedro nos diz da importância e necessidade de nós sermos obedientes, ele quer nos mostrar que nós devemos nos submeter a Deus e sermos exemplos de submissão a Deus no mundo, sobretudo no mundo pagão. São Pedro falava de uma época em que o paganismo imperava, vivemos hoje uma época semelhante, então que a gente seja esse exemplo de submissão à vontade de Deus, nesta perfeita ordem que Deus quer dentro da sua igreja.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.